com Bruno Santana, executivo do Geraldo Rufino e Melk Dourado. Um prazer te receber. Mais que isso, receber você hoje aqui no nosso programa e receber Geraldo Rufino, Melk Dourado e toda a equipe de vocês em Ribeirão Preto. Conta pra gente, se vêm todos pra cá para uma grande imersão. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui com você, Lelinha. O seu programa, a sua voz, a sua energia, esse espaço, esse ambiente que é maravilhoso. E você que fala de arquétipo, traduz, externaliza aquilo que está na sua essência. Então é uma honra. Eu costumo dizer que gente boa anda com gente boa, as relações são por similaridade psíquica, frequência. Então, tanto para o Melk Dourado, quanto para o Geraldo Rufino, quanto para toda a nossa equipe, é uma honra estar associado a uma pessoa como você, que tem uma voz, que é uma expressão, que traz informação para as pessoas. Eu estou à sua disposição e gratidão por estar aqui com você. Que legal, nossa, gostoso ouvir isso. Obrigada pelas palavras. E eu concordo, a gente tem que ter uma sinergia para caminhar junto, não só na jornada da vida, mas na jornada de trabalho, na vida profissional. E quando eu vi o programa, né, o programa do que vai acontecer na imersão, eu falei, puxa, tem a ver com o que eu acredito e com o que eu penso. Sim. O Geraldo Rufino, assim como o Melk Dourado também. O Melk Dourado tem uma história diferente, né? Sim. A história é diferente, e eu acredito que são pessoas diferentes. Sim. Ambas com muito valor, mas pensamentos diferentes, maneiras diferentes. A gente poderia dizer... Vamos falar um pouquinho da imersão, né? Inclusive da atuação deles dentro da imersão. O Melk, ele é aquele cara das vendas. É o cara que vai falar de venda, porque é o DNA dele, né? Eu vejo que é o DNA dele. Pois é, tanto a história do Geraldo Rufino quanto do Melk Dourado, embora diferente, passa um pouco pela história de todos nós, que é a história da superação, de enfrentar os próprios medos, de querer uma condição de vida melhor, de entender o ser humano. O Melk, ele foi camelô. Na infância não tinha nem banheiro na casa dele. E ele trouxe isso, então como ele poderia superar essa situação? Como você muito bem disse, por meio das vendas. Se tornou um dia camelô, começou a montar outros pontos e colocar outros camelôs para trabalhar, foi crescendo, a ponto de gerar mais faturamento e lucratividade do que um shopping que era vizinho. E aí o pessoal do shopping ficou interessado em entender qual que era o formato e modelo que ele implementou ali. Essa é a história do Melk. Foi convidado então para ser consultor, fez uma revolução, uma reforma nesse shopping, a ponto de se tornar o sócio majoritário do shopping. Por isso que a trajetória do Melk é de ex-camelô a proprietário, dono de shopping center. E aí, Brasil afora, se tornou dono de rede de academia, foi se tornando acionista, sócio, consultor, mentor de empresa ao longo de todo o Brasil. E ele teve uma sacada. Talvez não é só imersão, que também tem sua validade, tem seu valor, com teoria. Para além disso, qual que é a realidade do empreendedor que está na ponta? Do cara que tem que acordar cedo, que às vezes não sabe organizar um fluxo de caixa, que às vezes não teve acesso a uma faculdade, mas que realmente tem um anseio e o desejo de ter um negócio que cresce. Quantos empresários hoje a gente tem no Brasil, específico na região de Ribeirão Preto, são pessoas que faturam muito bem já, acima de 50 mil, de 100 mil, 200 mil, ou faturamento, não necessariamente lucro líquido, ou às vezes até mais do que isso, mas esse cara se sente solitário na tomada de decisão, falta um ambiente que ele possa estar com pessoas que possam trazer clareza, direcionamento. Então o Melk teve essa sacada. Como que eu posso contribuir com o empresariado, com o empresário que é a vida real, sem teoria, que realmente está sentindo no dia a dia, na tomada de decisão? Como que ele pode montar uma equipe, se alicerçar de pessoas que vão para o mesmo norte que ele, que joga junto com ele, que tem relação de confiança, do chefe no colaborador, do colaborador em relação ao chefe? Como ganhar mercado sem glu-glu-glu, sem teoria, na prática? Então ele começou a ter essa sacada. E aí veio o Geraldo Rufino, que chega a ser icônico num país como o nosso. Eu já tive a oportunidade de viajar esse país praticamente de ponta a ponta, para onde você vai, as pessoas falam a mesma coisa, do carisma, da essência, da mentalidade, da espiritualidade. Isso conecta muito no Brasil como o nosso. Ele é muito carismático, muito, né? Muito carismático. Muito. E num Brasil real, Lelinha, um Brasil que precisa de esperança, um Brasil que é plural na sua diversidade, na tua cultura. Então é nosso. E o Geraldo Rufino, ele vem muito de encontro
com esse anseio, com essa nossa representatividade, com essa nossa identificação. O brasileiro porque tinha uma o conta. Geraldo, ele fala uma língua simples, Muito. gostosa, que as pessoas entendem. As pessoas às vezes ficam criando assim, né, uma narrativa para se mostrar de uma forma que o Geraldo Rufino, ele quebra tudo isso, porque ele mostra que existe uma linguagem simples, que é a linguagem... Bom, o que é linguagem simples, né? O que é, quando eu falo uma linguagem simples, eu até vou aqui ressaltar, porque pode soar como pejorativo de alguma maneira. O que é uma linguagem simples? Uma linguagem simples é aquela linguagem usada de verdade no dia a dia pelas pessoas, e é isso que conecta, né? Quando eu falo de linguagem, de simplicidade, eu estou dizendo de uma linguagem que é a linguagem que eu estou aqui, ó, usando com você, falando com você, sem criar uma narrativa muito bela, muito bonita, que não conecta. E o Geraldo faz isso de uma forma única, realmente. Eu acho que uma das coisas que ele conecta muito, além de um carisma que vem de dentro, acho que é isso, né? Talvez trazendo com as minhas modestas palavras, a linguagem simples é aquela que toca o coração e que as pessoas entendem. É sobre isso. Sem criar uma narrativa, uma coisa. Agora vamos lá, vamos falar Vamos dessa lá. imersão. O nome da imersão é EVR, Empresário Vida Real. Até no nome. Imersão, E de empresário. V de vida e R, Vida Real. Empresário Vida Real. Ó, que legal, que bacana. E acontece em Ribeirão Preto nos dias 20, Nos 21? próximos agora, estamos no mês de maio, 20, 21 e 22. Qual que é o histórico, Lelinha? Desculpa, pode te perguntar. Não, eu ia dizer isso. Então é 20, 21 e 22 de maio. De maio. É isso aí, moçada. No JP, é No isso? JP. Maravilhoso. Passar 3 dias maravilhosos lá, se desconectando às vezes do problema, da preocupação. Sabe o que eu falo para as pessoas, Lelinha? O ano tem 365 dias. Se o empresário não pode tirar 3 dias para se dedicar ao teu negócio, que é a tua vida, o teu ganha-pão, como é que faz? Então é 3 dias, uma experiência premium, sabe? Muito bacana, de muita conexão, coffeezinho break bom, música, sabe? Um ambiente bem... Porque Ribeirão Preto é a capital nacional da cultura. Então quando vem para um município como é Ribeirão e a região, também gera essa identificação. E conta pra mim, como é que é a história do Bruno Santana? Como é que você foi parar lá com o Geraldo? Como é que você foi parar lá com o Melk? Como é que começou? Há quanto tempo vocês estão juntos? Com o Geraldo um pouco mais, desde 2022. Eu trabalhei num banco, fui gestor, isso faz um tempinho já. É um banco público que é uma parceria entre o governo do estado de São Paulo e o município. Um banco de crédito subsidiário. E nessa capacitação fui para São Paulo, isso em 2017. Eu cheguei lá, eu sou administrador de formação, só que eu nunca fui um bom aluno. E acho que eu nunca entendi muito de administração. Aprendo um pouco hoje na prática. Eu falei, gente, tem que tomar vergonha na cara e entender um pouco de gestão. E eu comprei 2 livros. Um é do Abílio Diniz, Novos Caminhos, Novas Escolhas. E o outro é O Catador de Sonhos, do Geraldo Rufino. Eu me encantei por aquilo. A simplicidade, a implementação, fez com que o banco fosse o que mais performou no estado de São Paulo ao longo de 24 meses que eu fiquei na gestão, 18 meses. Liberação de crédito em termos proporcionais, o número de habitantes e a liberação do crédito. Tem uma passagem que ele fala que quando ele chegou, eles foram com a família de Minas Gerais, criança de tudo, foram para a Estação da Luz em São Paulo. E aí foram dormir na rua porque não tinham onde morar. E ele falava para a mãe dele, mãe, mas a casa não tem teto. A mãe dizia, olha como Deus é bom porque o teto são as estrelas. Então eu ia para São Paulo algumas vezes, passava na Estação da Luz só para sentir aquela energia. Após a Covid, vem a reabertura do mercado, eu começo a palestrar em Ribeirão. E aí, às vezes o jeito de falar e tal, começa a me colocar alguns palcos. E aí um desses palcos é com o Geraldo Rufino e com a Cris Arcângeli no Ribeirão Shopping em novembro de 2022. Conferência Brasil de 2022. E aí começou ali. Eu acho que ele parou pra pensar assim, tanto que esse cara me pentelha, pergunta, é curioso, é diferente.
E não tem só o interesse de querer sugar, mas tem uma coisa que é verdadeira, né? Com muito respeito. Eu tenho comigo que ninguém se torna mestre sem se tornar aprendiz. Quando a gente olha para a cultura, por exemplo, dos samurais, que é linda e vale olhar essa tradição, você vê que sempre tem um mestre para você poder aprender. Humildade. E acho que o Geraldo foi observando isso. Quando foi ano passado, eu ia trabalhar com ele. Uma empresa que ele tem, que é a maior da América Latina, chamada JR, que é uma reciclagem automotiva, voltado para caminhão. É um ferro velho. Só que legalizado, se tornou o maior da América Latina. Só que ele não estava à frente da gestão, ele ia retomar a gestão. E aí eu fui fazer estágio, pactuado com ele, em outros ferros velhos. Só que não é a realidade da JR, que parece um shopping, né? Ele não tinha retomado a gestão. E aí, Lelinha, foi uma fase diferente que eu baixei meu salário isso ano passado, tá? Já tinha tido até um certo prestígio profissional, não sei o que e tudo mais. Eu ia ser executivo na empresa. E aí eu topei fazer um estágio para aprender a cadeia produtiva na prática, né? E aí eu fui comer em lugar mais barato. Então, às vezes a gente fala do Geraldo, os maiores aprendizados é que ele sempre fala assim, a melhor comida que você tem no prato, sabe? O melhor dia que você tem é hoje, o melhor emprego que você tem é hoje, e a partir de hoje você pode mudar. Então são aprendizados muito mais, talvez, do que esse prestígio que as pessoas veem, que é importante, que faz sentido, fez o Geraldo ser o que ele é, mas muito mais esses aprendizados. E aí quando foi, né, começou a ser, ele falou assim, olha, eu tenho um parceiro, é o Melco Dourado, e o seu perfil possa contribuir com ele. Porque ele está correndo as capitais, o Melco vem do centro de Brasília, sabe? Mas começou a correr algumas capitais, em específico no Nordeste, mas em São Paulo começou a colocar energia mais recente, período mais relativo, relativamente mais recente. Talvez você possa contribuir. E aí nasceu essa parceria com o Melco. Então, com o Geraldo já vem há um tempo, me ensinando no palco, me ensinando empreendedorismo, mentalidade, às vezes puxando a minha orelha. E é assim, relação humana é assim. Mas com uma riqueza de aprendizado, de conexão, até de lealdade, que vale mais que o MBA. E quem cruza o nosso caminho, as pessoas que a gente escolhe para caminhar de alguma forma, determinam o nosso destino. O ser humano precisa disso aqui, um do outro, para ser quem a gente é. A gente se conecta por célula neurônio espelho, mas se conecta principalmente pelo nosso coração. Por quem a gente é, mais para além de qualquer rótulo. Então, essa relação trouxe isso como saldo, tá? E é diferente. É diferente. Deus não erra, Lelinha. Deus não erra. Jamais, Nunca erra. nunca, jamais. E vamos lá, e durante todo esse período, assim, você já teve em outras imersões, olha lá, gente, do IEVR. Empresário Vida Real. Agora, IEVR. Você já esteve presente em outras imersões? Sim, já. Conta pra gente, então, o que você acha? Qual que é o momento mais, o ápice, assim, que você mais curte da imersão? O que é um negócio... Ó, vamos partir do princípio que eu sou executivo do projeto, portanto, o vereador do projeto. Então, de A a Z, de ponta a ponta, o projeto é bem bacana. Mas assim, olha, as pessoas gostam muito da conexão com o Melco, quando o Melco traz a história dele, como ele superou em momentos que para a maior parte das pessoas seriam extremamente desafiador. Então ele traz isso, ele compartilha isso. As pessoas gostam do clima, do ambiente, sabe? Essa sinergia, a troca com pessoas que estão com dores parecidas com as delas. Ou seja, eu não estou sozinho. Tem pessoas que estão passando pelas mesmas dores do que eu. Gosta muito quando o Geraldo vai pro palco, que o Geraldo, com ele não tem tempo, ele fica o tempo que for necessário para responder as pessoas, olhar no olho delas, conversar, faz foto, tem gente que quer, grava vídeo, as pessoas gostam do almoço, negócio você faz de forma formal, só que você faz muito negócio no bastidor. É verdade, isso acontece mesmo. E a relação de palco, vamos dizer assim, de assuntos e de temas do Geraldo e do Melco? Como é que é isso? Como é que se divide isso dentro do evento? O Melco, ele tem um lado mais de cognição. O Melco fala que CNPJ é pessoa jurídica, é razão social, não tem emoção.
Então ele traz mais a questão da metodologia, embora ele traz a própria história, que é de superação e que é real, ele traz muita metodologia. É como se fosse um formato que é para a empresa alavancar. Seja no time, seja nas vendas, seja tornar uma empresa mais autogerenciável, tirar a barriga do balcão, que é uma dor que até o grande empresário tem, tá? E na outra divisão entra o Geraldo, que trabalha mais mentalidade, que trabalha mais a espiritualidade. Então é um palco bem dividido e as coisas vão acontecendo, Lelinha. O mais importante de tudo é uma boa entrega e uma boa transformação por parte desse participante. Esse participante sentir que ele está numa experiência premium. Horas mais trabalhar a cognição, horas mais trabalhar a mentalidade dele, o emocional dele, sabe? Bom, acontece então nos dias 20, 21 e 22 de maio em Ribeirão Preto. Que coisa boa. Prazer, eu como ribeirão-pretana me sinto anfitriã e digo que prazer recebê-los. Ribeirão Preto é um dos corações do estado de São Paulo, mas só é o que é graças à nossa gente, as pessoas que estão aqui no dia a dia, que constroem essa cidade, que constroem a nossa economia, que constroem a nossa região. O que eu quero dizer que é uma imersão que acontece nas principais grandes capitais por todo o país e todo final de mês, em Alphaville, Barueri, agora houve entendimento se trazer para nossa gente, para o interior paulista, para o empresário aqui que é raiz, sabe, que é simples, que não faz barulho, mas que produz dinheiro de verdade, porque essa é a nossa identificação. Ribeirão Preto, que é capital do blues, da cultura, do agronegócio e também tem o melhor chopp, o mais gelado desse país. Nós vamos, de forma calorosa, a gente fala porta, porteiro e portão, receber de braços abertos essa imersão. O Melk Dourado, o Geraldo Rufino vem para nossa região também para contribuir, porque entende a linguagem da nossa gente. É uma honra, Lelinha, estar aqui. Eu me senti honrado, prestigiado, privilegiado e mais uma vez parabéns pelo teu sorriso, pela tua energia, pelo teu dom e pelo número de pessoas que você impacta. É uma honra estar aqui e gratidão a você, gratidão, querida.